normal, para manter as pessoas que estão em casa também no seu momento de cuidado, nós estaremos postando o resumo do culto, né? Hoje, por exemplo, nós vamos falar de algo que está no livro de Lucas, capítulo 12, se não me engano. Abra, por favor, capítulo 12 do livro de Lucas. O versículo é o de número 22. É um texto muito conhecido, queridos, mas nós não vamos nos deter somente no texto. Por quê? Porque o discernimento, o Espírito Santo sempre nos surpreende. E eu quero dividir algo com você nessa noite, que lendo esse texto, fez brotar no coração. Diz assim, e disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Que coisa bonita, pessoal. Aguenta aí que nós vamos dar mais um pouquinho mais para frente. Mas lendo esse texto me veio eu lembrei de uma história. Existia um rapaz, um senhor, jovem, vigoroso, e ele enfrentava os seus dias com muito ânimo. E as coisas foram sobrecarregando, as responsabilidades foram chegando, e ele casou-se. As responsabilidades aumentaram. Vieram os filhos, as responsabilidades duplicaram, triplicaram. E então, naquele meio momento corrido, as pessoas ficavam observando e falavam, como que fulano dá conta? É correria para lá, é correria para cá, é trabalho para lá, é trabalho para cá, é filho, casa, a esposa dele muito dedicada também, os dois ali naquele dia, e pessoas ao seu redor com muito menos compromissos e afazeres se enrolavam mais, e eles com muito mais problemas se enrolavam menos. E o tempo passou, e então seus filhos cresceram, e um dos seus filhos então casou-se, teve 4 filhos, deu 4 netinhos para ele. E então um dia esse filho falou, pai, eu preciso fazer uma viagem e deixar os netinhos com o senhor. Ele falou, tudo bem, pode, deixa aí. Ele falou, só que eu vou ficar uns diazinhos bons fora. Ele falou, tem problema, deixa as crianças, é bênção dentro de casa, né? Passou uns 2 dias, o filho ligou, pai, como é que tá as coisas aí, as crianças, senhor, mamãe? Aí ele falou assim, filho, você vai voltar quando? Aí ele falou, por quê? Ele falou, interrompe tudo que você está fazendo, volta porque eu não aguento mais. Olha, esses meninos vão me deixar doido, tá? Eu não dou conta do meu dia, não consigo trabalhar, sua mãe não consegue fazer as coisas em casa, tá tudo virado do avesso, tem um monte de coisa acumulada, a gente está aqui a ponto de perder a cabeça e não sabe o que fazer. Ele falou assim, pai, eu esperava ouvir isso de todo mundo, de qualquer pessoa, menos do senhor. Aí ele falou, por quê? Ele falou, Aí ele falou, não, só um minutinho. Antes de falar qualquer coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você dá conta? Aí ele falou, pai, estou te entendendo. O senhor esqueceu que foi o senhor que me ensinou como dar conta? Aí ele falou, como assim? Ele falou assim, lembra que o senhor me ensinou? Que em vez de a gente acumular e se preocupar, se enfadar, se perder o domínio das coisas, a gente tem que fazer um de cada vez. Faz o próximo passo. Aí ele parou, pensou, ele falou, você está certo. Às vezes a gente se perde naquilo que a gente sabe. E aí ele falou assim, então permanece aí. Ele falou, pai, faz a próxima coisa só. Acabou ali. Lembrando dessa história, eu li esse texto. Faz somente a próxima coisa. Faz somente o próximo passo. A Bíblia fala que o amanhã pertence a Deus. Nós vamos ler isso. Mas às vezes a gente esquece. O pai dessa história hoje pode ser o nosso pai, que nos ensinou como fazer. Jesus veio para nos dar o exemplo.
para a gente seguir o mesmo exemplo. Mas às vezes a gente enfrenta tantas coisas na vida, e temos enfrentado tantas batalhas, e nós, como uma boa esponjinha, a gente só vai sugando tudo assim, ó, só vai acumulando tudo. E muitas das vezes não é porque a gente é meio desorganizado, não. É porque, às vezes, existe algo na nossa natureza que a gente quer ajudar muito as pessoas e dar conta de tudo. Mas às vezes a gente tem que analisar que a gente não é super ser humano, não é super cristão, não é super pai, super filho, super mãe, super existente. A gente também cansa, a gente também desanima, a gente também enfada, a gente também sente sobrecarregado. Pensando nisso, um dia Jesus chamou os discípulos e falou assim: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Além disso, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Só que aí que está o problema. É nessa hora de encontrar o descanso para ir a Cristo, ir à palavra, ir à oração, ir ao encontro espiritual, é que nós encontramos uma grande barreira chamada natureza e espiritual. A nossa natureza dá material para o inimigo, muitas das vezes. É onde vemos essa história, o pai pensando em desistir, o pai pensando que não dá conta, ele querendo entregar os pontos, sendo que aquilo que estava dominando ele, só dependia dele, para ele reverter aquela situação e passar a dominar novamente. Muitas coisas na nossa vida, irmãos, só depende da gente. São pensamentos, vontades, desejos, enfado, canseira. E eu quero dividir com você nesse texto de hoje algumas coisas que brotaram no meu coração. Hoje eu passei um dia meio diferente e me fez muito bem. Estava até comentando com a minha esposa, me fez muito bem. Ao acordar, a gente, muitas das vezes, irmão, a gente não tem certeza do que o dia vai nos trazer, nem do dia de amanhã. Essa é a consciência que a gente tem que ter. A gente acorda hoje, mas eu não sei o que dia vai me colocar, vai me trazer. A gente imagina. A gente vive o dia de hoje e não sabe o que o dia de amanhã vai nos apresentar. A gente imagina. Mas por que a gente cansa, desgasta? Porque a gente coloca a nossa energia, nosso ponto, né, de ação no dia de amanhã, no futuro, inexistente, que só tira energia. Eu costumo dizer que isso são ladrões de energia, ou sanguessugas espirituais, que nos desgastam hoje de algo que ainda nem vivemos e que nem aconteceu. E então a gente chega no dia de amanhã, sobrecarregado de hoje, levando um peso que a gente já trouxe antecipadamente para a mente e para o coração, que ainda nem vivemos. Então a gente já chega amanhã pesado, sem ter vivido o dia ainda. E então isso vai se acumulando ao longo das semanas, dos meses, dos anos, e por isso que muitas das vezes, diante de um pequeno problema, a gente perde a cabeça de uma forma tão grande, porque a gente não está lidando com aquela situação, a gente está lidando com uma sobrecarga em nós por causa daquela situação. Aquilo ali foi só uma faísca para uma grande explosão, porque está tudo muito acumulado. Qual é o culto de hoje, irmãos? Vamos descarregar hoje. Eu estou precisando de me descarregar. Acredito que você está precisando se descarregar. Quantas pessoas na internet não estão precisando se descarregar? Quantas pessoas não estão precisando de deixar, sabe, a sobrecarga aos pés de Cristo nessa noite? Por quê, pastor? Porque já não dorme direito, a preocupação está grande, a sobrecarga de muitas responsabilidades, sim, só que isso não vai mudar a situação e nem trazer resultado para ela, e nem mudar ela, isso só vai piorar. E é nesse momento que a gente precisa de estar confiando em Deus de todo o nosso coração, amém? E uma das primeiras coisas que eu quero levar você a entender dentro da Bíblia é exatamente isso. Viva um dia, ou melhor, viva o hoje, viva o agora. Vamos viver o agora, vamos esquecer o amanhã. Não é que a gente vá ignorar o dia de amanhã, nós vamos deixar o amanhã acaso do amanhã, vamos viver o hoje. Amanhã vamos viver, amanhã vai se tornar um hoje, porque nós vamos acordar. Viva o dia de amanhã, viva ele, com planejamentos, com organização,
porque senão a gente vive dissoluto e acaba metendo o pé pelas mãos. Mas não, fazer planos é dado ao homem o direito, mas a resposta vem de Deus, queridos. Então viva o hoje. O hoje. O amanhã, organize-se, acredite, pense, planeje, mas coloque ele na mão de Deus, não segure ele, porque ele vai pesar você à toa. Viva o hoje. Isso está na Bíblia, pastor? Vamos ver se está? Salmo 118, verso 24. A gente crava muito os nossos olhos, irmãos, com frequência, ansiosamente no futuro. Por quê? Porque nós vivemos uma esperança e sonhos e deixamos de valorizar o presente ou às vezes focar no hoje. Eu tirei uma frase desse momento aqui, com esse salmo. O hoje a gente só vive uma vez, irmãos. A gente não vive o hoje duas vezes. E o amanhã, ele é incerto. Aí às vezes nós trocamos o hoje pelo amanhã, e desperdiçamos o agora, e às vezes não chegamos nem a viver o que a gente está ainda ansioso. O amanhã não existe. O hoje existe. E o hoje é só um. O amanhã, eu não sei, eu não estou vivendo ele, nem vou viver. O amanhã para nós não existe. Isso é bíblico. Não adianta teologia, escatologia, tudo que é higia, querer confrontar isso, porque é a Bíblia quem diz, o amanhã pertence a Deus. O homem é dado o hoje, o agora. E é isso que nós vivemos. Se eu acordar amanhã, não existe amanhã para mim. É um novo hoje. Vai se tornar um novo amanhã, depois de amanhã para Deus outra vez. Então a cada dia que eu viver é um hoje, não é um amanhã. Eu cheguei ao amanhã pela minha consciência de que eu passei um dia anterior, mas ele não é amanhã, ele é hoje para mim, eu só vou viver presente. Futuro está na mão de Deus, porque assim como eu acordo, muitos não acordarão. Então o amanhã está na mão de Deus. Então hoje só existe um, e a gente tem que entender, hoje é que nós devemos ser prudentes, hoje que nós devemos ser cuidadosos, hoje que nós devemos dar o nosso melhor que é possível, o hoje que a gente tem que cuidar de algumas coisas, o hoje temos que valorizar algo, o hoje que nós temos que desviar de algumas coisas, o hoje que nós temos que tomar a decisão mais acertada, porque amanhã pode não ter tempo, porque a gente só vive hoje. Amém? Este é o dia que o fez o Senhor. Outra tradução que diz que o Senhor o fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É hoje. O hoje, ele é para ser vivido. O amanhã, para ser planejado e colocado na mão de Deus. O amanhã não é para ser vivido. Quem é para ser vivido é o hoje. E nós vivemos tempos em que nós estamos vivendo o amanhã, esquecendo e desperdiçando de viver o hoje. Vamos, fulano, se anima, estou tão desanimado, esse monte de coisa aí, não sei onde é que a vida vai parar, eu estou vivendo amanhã, estou vivendo sei lá quando, estou vivendo o dia que eu nem conheço, estou vivendo uma situação que eu não sei nem se eu vou estar vivo para enfrentar ela, e estou desperdiçando tudo agora, estou jogando tudo fora agora. É o hoje que vale para nós, amém, queridos? Porque o amanhã não nos pertence. O Senhor, este é o dia, eu acordei hoje, então este é o dia que o Senhor fez para mim, esse é o dia. Vamos nos alegrar nele, regozijar nele, viver o melhor que podemos viver nele, porque foi ele que colocou esse dia para mim. Por isso que se chama presente. É uma historinha tão conhecida, mas por isso que se chama presente. É um presente que Deus nos deu no dia de hoje. Amém? Então qual é vamos dizer assim, qual é nosso culto de hoje, pastor? Vivamos o hoje. O que mais? Não se aflija com o seu futuro, Mateus 6,34. A gente desperdiça muita energia nos preocupando e afligindo o nosso coração e a nossa vida com o que pode acontecer nos dias que estão por vir. Mateus 6,24, é isso? 34. E o futuro influencia diretamente no hoje, não no outro futuro. O amanhã ele não influencia no depois de amanhã. O amanhã ele influencia no dia de hoje.
Dependendo da forma que eu encarar o meu amanhã, hoje, o meu hoje vai se estragar inteiro. O meu hoje vai se tornar muito ruim. O meu hoje vai ser jogado fora. O meu hoje não vai existir. Tem pessoas que através de uma situação, ela fala assim: ai, queria arriscar esse dia hoje na minha vida, sabe? Às vezes a pessoa está angustiada num dia de hoje e diz assim: quer saber, se eu pudesse, eu dormi assim só para passar logo, para acordar logo amanhã para um novo dia. Mas esse dia de hoje está estragado por alguma coisa ansiosa, por algo futuro, não por algo presente. Na maioria das vezes, em regra. Claro, existem problemas presenciais, situações, uma má notícia, uma perda presencial no dia de hoje, vai acabar com o dia. Mas normalmente, em regra, as pessoas estragam hoje por uma ansiedade de algo que ainda ela nem viveu. Então, primeira coisa, viva o hoje. Segunda, Mateus 6,34 diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. Está na Bíblia, amém? Isso vai acalentando o coração da gente, irmãos. Isso vai trazendo uma paz para dentro da gente assim, que às vezes é a historinha do pai, né? Às vezes a gente acaba esquecendo de tudo isso, acaba se enfadando com tudo, aquela correria, aquele burburinho, aquela situação, sabe, que nos cerca assim, e às vezes a gente acaba esquecendo de viver o hoje, de colocar o amanhã na mão de Deus e confiar naquele que está no controle de tudo. E então a gente começa de novo a tomar as rédeas da situação. A gente começa de novo a enxergar as coisas com olhos da realidade, não com os olhos do medo, do pavor, da incerteza, da insegurança, porque os nossos olhos estão postos no Senhor. Nossa cabeça tem que pensar no que é de cima e não no que é da terra. E as circunstâncias muitas das vezes começam a roubar isso de nós. E então a gente começa a sair do sobrenatural e descer, regredir, cair para o natural. A mente não muda, o ser não muda, mas o interior se corrompe. E é aí que a nossa fé se abala, é aí que a nossa estrutura mexe, e é aí que a gente acaba o quê? Estragando hoje, porque a gente vive o amanhã no lugar do hoje, e hoje a gente joga fora. E então a gente fica com medo de algo que ainda não aconteceu, e nem vai acontecer. A gente fica inseguro, com pavores da vida. Isso não é ignorar a realidade, é simplesmente colocar cada coisa no seu devido lugar. Começou eu vou falar uma coisa aqui, está em rede social, não é segredo nenhum. Se não me engano, a polícia baiana, ela peitou o governo da Bahia, e ela não mais quer cumprir o decreto contra o trabalhador. Para isso, os policiais pararam, está nas redes sociais. Já veio na minha cabeça, na hora que eu li isso, falei com a pastora: misericórdia, imagina se do jeito que está ainda a polícia para. Sabe o que veio na minha mente? Aquela greve da polícia lá atrás. A mente foi lá e trouxe para a realidade. Eu falei: está amarrado, vou me preocupar com isso para quê? Mas é uma coisa que tenta entrar na gente. Eu falei: meu Deus, é ameaça disso, é mal notícia daquilo. Imagina se diante de tudo isso a polícia para ainda. Aí lascou mesmo. Mas só que isso não é para a gente se preocupar hoje, não é para a gente colocar nossa energia nisso agora, não é para a gente parar tudo e focar nisso agora. Isso não é para viver isso agora. A gente está vivendo um momento muitas das vezes errado, irmãos. Então isso suga a gente de dentro para fora, e é isso que faz a gente ficar cansado. Aí a gente vai colocar o nosso cansaço muitas das vezes na pessoa errada. A gente normalmente quer descansar das coisas de Deus, quer descansar de muitas coisas, ou se distanciar para descansar. Só que isso que vai piorar a situação. E então, primeira coisa é viver o hoje. Segunda coisa,
não se afligir com o nosso futuro. Não se aflija. O dia de amanhã pertence a Deus, confia nele. Mais do que nunca, aplica o teu coração a confiar na palavra de Deus, com todos os seus cuidados e vida, mas confia o amanhã, o futuro, na mão do Senhor. Porque se não for Deus, pode ter certeza, muitas coisas nós não vamos viver aqui. Mas se você está vivendo uma vida leal a Deus, agora, nesse momento, Deus pode tirar a igreja dele da terra. Pastor, mas nem todo mundo ainda ouviu o nome de Jesus e a palavra de Deus. Então acredite, Deus pode fazer isso chegar lá de uma hora para outra. E se demorar mais 1 ano, 2, 5, 10, uma década, então acredite, tudo isso vai mudar, porque enquanto houver um justo, a sua descendência não mendigará o pão e nem sofrerá dano. Lembra de Sodoma? Enquanto Ló estava lá, Sodoma não foi destruída. Meu irmão, enquanto você e eu estivermos na face dessa terra, mas um montoeiro de gente que tem levado Deus a sério de verdade, muita gente está se beneficiando disso aí. Graças a Deus por isso. Como nós também estamos nos beneficiando por tantos outros que estão levando Deus a sério também. Mas o dia que acabar, Deus vai tirar a igreja dele. Mas enquanto isso não acontecer, Ele está guerreando em nosso favor. Nós não estamos desamparados. Então confia o amanhã na mão do Senhor. Está dando para entender a mensagem, irmãos? Amém? Terceira coisa, para a gente se fortalecer um pouco mais, voltar para casa hoje confiante no poder de Deus. Valorize cada dia que você conseguir rompê-lo até o dia, até o final. Graças a Deus, mais um dia. Acordei, rompi, com problema, sem problema, dificuldade, não importa, mas cheguei até o final desse dia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Isso está na Bíblia, pastor? Vamos ver? Salmo 90, verso 10 e 12. Salmo 90, verso 10 e 12. O tempo passa muito rápido, irmão, muito veloz. E isso se torna evidente a cada dia mais e mais. A gente que é um pouquinho mais madurinho, já viveu meio século, e os que já viveram um pouquinho mais, lembra de quantas coisas demoravam um pouco a acontecer. A gente sempre cita isso porque é uma realidade, não tem como não falar. Não é que a gente é repetitivo, é porque é uma realidade. As crianças demoravam a abrir os olhinhos mais tempo, demorava o biguinho cair, chegava em casa da maternidade lá, demorava um tempo até ir para a rua, tudo demandava mais tempo, parece que o ano era mais demorado, tudo demorava mais, tudo, era tudo com um pouco mais, sabe, de tempo para tudo. A paciência era maior, você enfrentava uma fila de orelhão para ligar 5 minutos, 3 minutos, e se tinha alguém atrás de você, você tinha que interromper a ligação para não ficar lá, porque quem ficasse já começava já um monte de confusão na fila, porque o direito era igual para todo mundo. Você tinha que descer, sair da sua casa, andar um quarteirão, 2, sei lá quanto tempo, para encontrar um orelhão, para ir comprar um pão, um leite. Você saía de manhã, não tinha ansiedade, sabia que ia voltar à noite, não tinha telefone celular, não tinha distração, não tinha esse pavor dessa, sabe, saiu daqui, me liga quando chegar, e aquela coisa assim que rouba da gente. Nós estamos sendo saqueados emocionalmente, psicologicamente, a cada dia mais, e se a gente não tiver equilíbrio na palavra, nós não vamos aguentar muitas coisas no futuro, irmãos. A verdade é essa, precisamos reorganizar a nossa vida de dentro para fora. Não tem como a gente se anular da realidade. Não vou ter telefone, eu não vou ligar, eu vou arrumar um lugar onde tem orelhão, que eu vou ligar só no orelhão. Acho que nem existe, mas só tem alguns lugares que existe aí. Não é a gente viver uma vida arcaica na realidade. Não, a gente tem que ser atualizado. Mas o que a gente não pode perder, já que conhecemos a Cristo, estou falando daqueles que conhecem, estão vivendo a fé, não podemos nos deixar ser influenciados por esse desequilíbrio. Em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia, Salmo 90, 10 ao 12, é isso? 10 ao 12.
Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. E aí vem o 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o quê? Irmãos, passa rápido. A nossa vida é um sopro, Tiago 4,14. O que é a vossa vida? É um sopro, é um vapor, que hoje existe, amanhã não mais. Se eu disser que eu vou fazer isso ou aquilo, eu não deveria dizer, está escrito, lê isso lá depois, mas deveria dizer, se o Senhor me quiser, eu farei isto ou aquilo, a comprar, a vender, porque eu existo hoje, e o vapor amanhã pode não existir mais. Pastor, mas isso aí é melancolia, é depressivo? Não, é realidade. Por isso que nós devemos, recapitulando, viver o hoje da melhor forma, colocar o futuro na mão de Deus e não nos afligir pelo dia de amanhã, confiar no tempo, porque os dias, valorizando os dias, porque os dias passam rápido, e o que passa hoje não volta amanhã. Podemos viver um novo dia, um novo tempo, novas coisas, mas o que hoje não foi vivido, desperdiçado, não volta, irmão. O tempo e a água dos rios não voltam, só passa e acabou-se. Oportunidades novas podem surgir, coisas, circunstâncias, restauração novas podem ser feitas, mas o que passou, passou e acabou. Por isso que o Senhor nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Para quê? Para viver os 70, os 80, o tempo da robustez que for possível, da melhor forma, sem desperdiçar, valorizando o melhor e confiando no amanhã em Deus, e vivendo hoje com todo o nosso vigor, aplicando a energia aonde merece, aplicando a nossa fé, aplicando a nossa devoção aonde merece ser aplicado, sem desperdiçar, em nome de Jesus, amém? Que mais? Olha o que diz, então, que mais que nós aprendemos nessa noite? Quarta coisa, evite adiar o que é prioridade, Efésios 5, verso 15 e 16, não deixa para amanhã, irmão, não deixa não, joga as prioridades, faça aquilo que tem que ser feito da melhor forma, porque às vezes, sem perceber, a gente comete este equívoco, não vou dizer erro, porque na verdade a gente não quer errar, mas às vezes a gente troca os valores ou as prioridades, e a gente coloca a prioridade na hora errada, no lugar errado, e então a gente desperdiça algo. Não troque a prioridade, evite adiar o que é prioridade, não adia. Por quê? Porque o adiar é jogar para o futuro, e o futuro a Deus pertence, amém? Não adia aquilo que é prioridade, não adia. Diz assim, Efésios 5, verso 15 e 16, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Aqui eu já vi pessoas falando, é bom que a gente está gravando para tirar todas as dúvidas, é só procurar no dicionário que a gente encontra, mas tem pessoas que ela não pesquisa, ela fica que ouviu, que é mais fácil, né? É passa, repassa. Nécio, eu já vi muita falando, ignorantes, não é, a palavra nécio vem de inexperiência. Então aqui não está havendo xingamento para ninguém, portanto vede prudentemente como andais, não como inexperientes, pessoas, meninos, né, pessoas assim, sem nenhum ganho de sabedoria ou falta de sabedoria, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias? Será que essa parte da Bíblia foi escrita nesses dias de hoje? Será que ela foi escrita agora? É alguma coisa que colocaram nesse período agora que a gente está vivendo, 2020, 2021? Não, isso aí tem quantos mil anos atrás, além do que foi encontrado, mas eu estou falando do que foi escrito, inspirado para ser redigido. Irmão, não tem nem como contar esse tempo, mas ela é mais atual do que o jornal de amanhã, como se diz por aí. Vivemos dias maus, sim ou não? Já está na Bíblia.
dizendo: não haja inexperientemente, loucamente, perdidamente, meio desequilibradamente. Aprenda a remir o tempo, quer dizer organizar, colocar um limite, organiza. Por quê? Porque os dias são maus, e o dia mau gera maldade, e maldade gera coisas más. É redundante, mas é a verdade. O dia mau gera maldade, a maldade gera coisas más. E se a gente não tiver discernimento, remindo o tempo, a gente se precipita, a gente se desorganiza, a gente se perde, e aquilo que é a prioridade a gente deixa para depois, e aquilo que não é, a gente coloca na hora. Então a gente meio que confunde as coisas. Nós vivemos tempos, irmãos, desde aqueles tempos, hoje muito mais, que não podemos desperdiçar. Como eu deixei bem escrito aqui no sentido geral da frase, não podemos nos confundir, devemos evitar adiar o que é prioridade. Prioridade para nós, cada um tem a sua, cada pessoa tem a sua vida, mas no geral, a prioridade de um ser humano, ela se baseia em algumas coisas básicas, que é o esqueleto da vida, é a coluna: Deus, família e depois o resto. Mas a prioridade para Deus hoje está muito esquecida. Qualquer coisa impede as pessoas de virem à igreja, de servirem a Deus. Não estou dizendo no momento que nós estamos em cuidado, isso aí é outra história. Estou dizendo no dia a dia mesmo. Então a prioridade para Deus, Deus em primeiro lugar é mandamento: buscai ao Senhor ou o reino de Deus em primeiro, prioridade. O lado espiritual tem que ser prioridade, porque o ser humano é espiritual, ele é corpo, alma e espírito. O corpo é o que sustenta a alma, que dá vida ao espírito. O corpo perecerá, a alma voltará a Deus, o espírito será entregue novamente. A alma cessará de pensar, não terá mais sentido, porque quando o espírito for entregue e devolvido, a alma cessará e o corpo será ao pó novamente. Então, nós devemos entender, o lado espiritual, ele é uma prioridade. Ele é o primeiro que a gente deveria pensar, porque tudo vem depois do campo espiritual. Os mundos, tanto espiritual, físico, foram criados do que não é aparente. Deus é antes de tudo e todas as coisas, tanto que ele diz: eu sou e acabou. Após dele vem o reino das trevas, porque houve a rebelião no céu. Então todo e qualquer coisa no mundo existente está depois do mundo espiritual. Tudo demanda do espiritual, tudo. E depois, pastor, vem o patrimônio de Deus na terra, a criação, família, pai, mãe, filhos, parentes próximos. Prioridade: família. Família é família. Tem os dissabores, tem às vezes os desentendimentos, as afinidades, mas família é família. Amém? Principalmente filhos e pais, porque não existe ex-pai, ex-mãe e ex-filho. Existe ex-marido, ex-esposa, mas filho e pai é para sempre. Prioridade, irmãos. Não, e hoje nós vivemos tempos de inversão de valores, pessoas trocando pai e mãe por qualquer outra coisa, ignorando, trocando filhos por qualquer outra coisa. Eu estou desperdiçando e dando força ao dia mau. Então não evite desperdiçar a sua prioridade. A prioridade não pode ser desperdiçada, amém? Então outra coisa que o Senhor nos ensina. E então, para finalizar, deixa eu resumir para você aqui então, vamos lá. Primeira coisa que nós aprendemos hoje é viver o hoje. Segunda coisa, não se afligir com o futuro. Terceira coisa, valorizar a cada dia que a gente vive. Quarta coisa, evitar adiar o que é prioridade. O amanhã acharei tempo para resolver isso ou aquilo, às vezes não chega. Resolva hoje. Está magoado com alguém? Resolva hoje. Precisa conversar com alguém? Liga hoje. Precisa botar as coisas, os pingos nos i? Bota hoje. Então deixar para lá, para nunca mais, deixa para lá então hoje. Com o tempo isso vai passando. Meu irmão, não passa. É sujeira para debaixo do tapete. E amanhã eu posso não ter tempo de limpar.
Resumindo então, queridos, a melhor coisa sobre nós e o nosso futuro é que ele chega um dia para cada um de nós. Chega ou não. A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a força e entusiasmo na execução perfeita hoje daquilo que estamos fazendo e confiar totalmente nosso futuro nas mãos de Deus, que nos criou e tem um bom futuro para cada um de nós. Tem, pastor? Tem. Jeremias 29:11. A gente já sabe até de cor, mas é importante a gente ler. O futuro da nossa vida está na mão de Deus. Se a gente viver o hoje, se a gente não se afligir pelo dia de amanhã, a gente valorizar o melhor que a gente pode hoje, a gente evitar desperdiçar as prioridades, valorizar o que vale a pena, pode ter certeza, irmão, nós estamos garantindo um futuro na mão de Deus abençoado. Amém? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para vos dar o fim que esperais. Isso não é futuro? Então vale a pena nós reorganizarmos, nós nos descarregarmos e nos lançarmos no futuro nas mãos de Deus. Palma para Jesus. Senão a gente se perde, irmãos, a gente se angustia, a gente troca as bolas, muda as coisas de lugar e acaba se confundindo, levando dias pesados, dias desgastados, dias tão difíceis, e às vezes não está tão difícil assim, né? Lembra lá da historinha: pai, você não me ensinou? Uai, faz só a próxima coisa. Qual é a próxima coisa que você tem que fazer hoje? Pastor, sair daqui, eu tenho tanta coisa para fazer. Tem não, você tem uma, as outras virão gradativamente. Qual é a sua próxima coisa? Chegar em casa, tomar um banho e vou jantar. Depois eu vou fazer outra coisa, mas o problema é que a gente pensa em tudo ao mesmo tempo, isso embola a gente, isso pesa, aí às vezes a gente desanima de fazer tudo, e não dá conta nem de uma, aí a gente fala: quer saber? Não vou fazer nada não, mas não é o nada tudo, bastava fazer uma de cada, faça só a próxima coisa, amém? Vamos falar com Deus? Vou chegar em casa, eu tenho que trabalhar ainda, né? Glória a Deus, atenda seus clientes um de cada vez, depois eu tenho louça para lavar, tenho banheiro para lavar, calma, faça só a próxima coisa, uma de cada vez, e você vai estar no controle de tudo sempre, em nome de Jesus, principalmente do seu emocional, seu psicológico, sua fé, sua esperança, você vai estar no controle de tudo. Pai querido e amado, diante da presença do Senhor nessa noite, com alegria, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, e essa palavra, ela vem para nos encorajar, meu Deus, e é uma palavra de fé e esperança, porque é uma palavra que nos leva a entender que nós não podemos parar, e se não podemos parar, é porque temos um alvo para chegar, e um lugar para alcançar, mas é nesses momentos que o inimigo se levanta, tentando fazer com que a gente se perca nos nossos emocionais, psicológico, na nossa vida, só que o Senhor vem para nos descarregar. Então nessa noite, meu Deus, nós estamos nos colocando diante do Senhor. Querido, se você puder, faz um ato de fé. É como se você estivesse pegando assim, toda angústia sua, se entregando para Deus. Todo medo, toda incerteza, insegurança, tudo aquilo que possa ser peso, tudo aquilo que esteja sobrecarregando o seu espírito, sua alma, se alivia nessa noite, meu irmão. O Senhor toma para si. O Senhor, Ele toma para si, porque quando Ele diz: eu tenho o fim que você espera, Ele diz: o seu futuro está garantido nas minhas mãos. Aleluia, Deus! E é por isso que nessa noite, Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração e fé e comunhão,
em favor de cada lar aqui, de cada relacionamento, de cada família, de cada necessidade financeira, de cada corpo adoecido, de cada prevenção contra todas essas circunstâncias, meu Deus, que vem no ar. Mas a tua palavra já diz no Salmo 91, praga que voa de dia, ou mortandade que voa à meia-noite. Meu Deus, nós não seremos atingidos, porque a tua palavra, a tua presença, meu Deus, guardará. Meu Deus, no versículo, meu Deus, 18, 28, meu Pai, está escrito que o Senhor guardará a nossa vida, porque conhecemos o teu nome, e através, meu Pai, desta palavra, nós confiamos que a tua presença é real nessa família, a tua presença é real nessa casa, a tua presença é real, meu Deus, nesse coração, a tua presença é real nesse trabalhador, nesse trabalho, e através deles, meu Pai, em toda a sua família, porque o revestimento dos teus cuidados vem para aqueles que no Senhor confia. Meu Deus, está escrito que o Senhor trabalhas para aqueles que nele confiam, que no Senhor confia, e nós confiamos em ti a nossa vida, nós confiamos no Senhor a nossa família, nós confiamos no Senhor o nosso amanhã, e vivemos o hoje agradecidos pela manifestação do teu poder. Sabemos que o Senhor cuidou de nós nesse dia, e se assim for, aprove ao Senhor, cuidará do amanhã, do depois de amanhã. O nosso futuro está diante de ti, e seguro nas mãos infalíveis do Senhor. Diga: Senhor, eu creio nos teus cuidados, eu creio na tua mão poderosa, eu creio na tua proteção, eu creio na tua existência, eu creio no teu esconderijo que esconde a minha vida e esconde a minha casa. Diga: Senhor, meu Deus, em tuas mãos eu coloco em confiança o meu futuro e o da minha família. Então aplauda ele bem bonito, querido. Não pare, Deus está no controle. Não pare, Deus está no controle. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Pra terminar, declare: sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer.